Olá, estamos de volta com a quinta aula de gestão ambiental. O tema de hoje é poluição da água, do ar e do solo. Nós já vimos nas aulas passadas que as atividades humanas, além de consumir os recursos naturais, muitas vezes também produzem resíduos que são devolvidos para o meio ambiente na forma de poluição. Então, quando você tem uma atividade industrial, por exemplo, você pode lançar na atmosfera diversos tipos de gases tóxicos, pode contaminar o solo com resíduos, você pode também lançar nos riachos, nos rios, no próprio oceano também, líquidos, né, resultantes do processo industrial, rejeitos do processo industrial que vão também contaminar as fontes de água também. Então tudo isso vai acabar voltando para o ser humano, né, e também reduzindo a sua qualidade de vida, trazendo doenças e prejudicando também as plantas, os animais, todo o meio ambiente é prejudicado pela poluição. Então nós temos diversos tipos de poluição. Temos a poluição atmosférica, poluição hídrica, a poluição do solo, poluição sonora, poluição visual, poluição térmica, poluição luminosa e a poluição radioativa. Cada uma delas vai ter um tipo de impacto sobre o meio ambiente. Algumas delas, se você retirar aquela fonte, né, por exemplo, a poluição visual, você retirou lá aquela situação que estava trazendo aquele tipo de poluição, né, ambiental, visual, você resolve o problema. Outras vezes, ao retirar a fonte poluidora, mesmo assim, o solo ele permanece contaminado, permanece poluído. Então, qual que é a diferença entre poluição e contaminação? Poluição é qualquer fator que altera o aspecto do sistema original, seja a água, o ar, o solo, etc. Então vai deixar esse ambiente visualmente afetado, sujo, feio, né? Então já a contaminação é quando tem fatores patógenos ou químicos, né, que vão alterar essas características. Então, um exemplo, né, é a água do rio, que pode estar poluída por sólidos em suspensão, né, pode estar suja, barrenta, e pode não estar contaminada, apesar de estar suja, né? E ela vai estar contaminada se tiver algum tipo de micro-organismo patogênico, bactérias, né, etc. Ou ainda quando algum contaminante químico, como o mercúrio, está presente na água. Quando nós falamos de poluição atmosférica, nós estamos falando então de gases e outros produtos que ficam em suspensão na atmosfera e vão ser inalados pelas pessoas, pelos animais, vai atacar também as plantas, né? Então isso é muito comum próximo às grandes indústrias, né, onde tem cidades que possuem muitos automóveis. Então esses gases eles vão ficar em suspensão e vão estar trazendo esse tipo de poluição. Então aqui nós temos uma fotografia de uma cidade da China, né, onde a poluição ela não se dispersa, ela forma nuvens de poluição, né, que ficam ali como se fosse uma neblina, né, na altura ali dos prédios e que realmente as pessoas não conseguem mais nem ver a luz do sol por conta da poluição de tão persistente, de tão forte que é essa poluição, né? Então, nós temos aí diversos poluentes, né, que vão estar no ar nessas grandes cidades. Então, nós temos o monóxido de carbono, né, principalmente, os hidrocarbonetos, que é aquela fumaça produzida pelos automóveis, temos os óxidos de nitrogênio, diversos materiais particulados, como poeira, né, além de óxidos de enxofre, que são realmente muito venenosos, né, muito agressivos. Então, o monóxido de carbono, né, o CO, é um gás incolor, inodoro, quer dizer que não tem cheiro, extremamente tóxico, e ele vai se ligar irreversivelmente com a hemoglobina, né? Então ele pode causar morte por asfixia e é liberado na queima incompleta de compostos orgânicos, como por exemplo a gasolina. Temos o dióxido de enxofre, né, o SO2, que é produzido em processos industriais e pelos veículos automotores. É utilizado na produção do ácido sulfúrico e pode causar bronquite, asma e enfisema pulmonar quando ele é inalado pelas pessoas, principalmente pelas crianças, né? E ele reage com o vapor de água, formando o ácido sulfúrico, o H2SO4,
que precipita, originando a chuva ácida. Então ele realmente pode trazer muitos problemas para as pessoas e para o meio ambiente. E temos o dióxido de nitrogênio, o NO2, né, que é liberado principalmente pela atividade industrial. Ele provoca bronquite, asma, enfisema pulmonar. Geralmente essas doenças respiratórias são causadas por esse tipo de poluição. Também reage com vapor d'água e origina o ácido nítrico, o HNO3, o que contribui para a formação de chuvas ácidas também. Então, o que é essa chuva ácida? Então, as indústrias, os automóveis, eles vão liberar na atmosfera esses diversos poluentes, né? Eles vão se elevar, né? O ar quente ele sobe, né? Então, vai se encontrar, né, com as nuvens, né, com a água que está em forma de vapor nas nuvens. Eles vão reagir por conta da sua formulação química, né? Eles vão transformar-se aí em ácido nítrico, ácido sulfúrico, e essa chuva que vai precipitar, então, ela é uma chuva ácida, né? E aí vai trazer uma série de problemas, né? Por exemplo, diminuir o pH dos ambientes aquáticos, né, que é um ácido que está caindo, vai inibir o crescimento dos fitoplânctons, prejudicando toda a cadeia alimentar dos rios, dos oceanos, onde estiver, né, caindo essa chuva ácida, vai diminuir a biodiversidade, vai trazer lesões nas folhas das plantas, vai interferir no transporte da seiva pelas raízes, porque ficou mais ácido aquele ambiente, né? Vai destruir uma série de bactérias e fungos que são benéficos para as plantas, né? Então vai trazer também prejuízos para a saúde humana, vai trazer doenças, porque é uma chuva ácida que está contaminando, né, todo aquele ambiente, ok? E temos um outro fenômeno que acontece, que é chamado de inversão térmica. Tá? Então, nos meses de inverno, o solo torna-se mais frio, né, o que resfria a camada de ar imediatamente acima, né, de onde está acontecendo essa poluição, né, essa inversão térmica vai acontecer, e dessa forma a poluição ela não consegue se dissipar por toda a atmosfera. Ela é como se tivesse uma barreira, né, que vai segurar a atmosfera mais próximo das grandes cidades. Então, como a gente viu naquela foto lá da China, vai acontecer esse tipo de situação, né? A poluição ela fica presa no ambiente mais próximo do solo por conta dessa inversão térmica, em vez de se dissipar, né, por toda a atmosfera. Então, o acúmulo de poluentes no ar das grandes cidades vai trazer diversos tipos de doenças respiratórias, né? Bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritação das mucosas. Então, é comum você, próximo dessas grandes indústrias ou nas cidades que tem muita poluição, as pessoas comumente vão ter esse tipo de doença respiratória. Tá? Isso é bastante comum. E quando por algum motivo, por exemplo, quando a pandemia e houve uma redução da atividade industrial, essa poluição ela se dissipa rapidamente. Né? Então foi possível também acompanhar isso, de que é a ação humana que está trazendo esse tipo de situação. Porque quando as pessoas param de produzir, as fábricas param de funcionar, essa poluição ela desaparece rapidamente. Então, nós temos uma situação, né, onde essa poluição precisa ser verificada, né, e a análise de impacto ambiental vai exatamente verificar até que ponto essa poluição vai estar prejudicando o meio ambiente para que esses empreendimentos possam estar acontecendo. Né? Então nós temos as políticas e os planos, né, e os programas, temos os diversos empreendimentos que vão ser verificados. Então, alguns desses empreendimentos possuem pouco impacto ambiental, então eles vão passar por um estudo ambiental mais simplificado, e se for viável, ele vai para o licenciamento ambiental. Outros vão ter uma significativa degradação ambiental, vai ser necessário então fazer esse estudo de impacto ambiental, verificando-se essa viabilidade, aquele empreendimento então ele é liberado, pode ter essa licença liberada para que ele possa funcionar. Então, esse licenciamento simplificado, quando se percebe que o impacto é menor, né, permite a agilização na elaboração dos estudos e nos procedimentos de análise para o licenciamento. Também, com base na análise do estudo simplificado, o órgão ambiental pode deferir a licença prévia, dispensando a apresentação, né, desse estudo de impacto ambiental. Também a diminuição dos prazos para a manifestação da sociedade e para a tramitação do processo. Então, quando existe um tipo de empresa ou de indústria que é menos poluente, você pode agilizar todo esse processo.
Então esse processo, né, de análise de impacto ambiental é feita uma proposta, né? Então essa etapa inicial vai verificar isso, e aí o que se procura responder é se pode causar impactos ambientais significativos, né? Então, se não tem impacto ambiental, se a poluição, né, não é tão significativa, você pode partir para o licenciamento ambiental simples. Quando se tem dúvidas a respeito da segurança desse processo industrial, se ele vai ter algum tipo de impacto ambiental, é feita então uma avaliação inicial que pode levar para o licenciamento ambiental simples, ou no caso de se perceber que os impactos ambientais são muito significativos, muito importantes, então é preciso fazer um processo completo de avaliação do impacto ambiental para que se faça então o licenciamento. Então, essa triagem que é feita inicialmente, né, é exatamente para ver qual que é a importância desse impacto, né? Então, o potencial que uma determinada obra ou atividade tem de causar alterações significativas depende de dois aspectos principais. Primeiro, as solicitações impostas ao meio ambiente, né? A sobrecarga que é imposta ao sistema ambiental, a supressão de vegetação, né? A introdução de elementos ou emissão de poluentes. Então, essa poluição então vai ser verificada. Então, se aquela atividade retira muitos componentes, né, do ambiente, como a areia, água, as árvores, né, e também se ele gera muito poluentes. Então, essa é uma verificação inicial. E também a vulnerabilidade do meio, né? Então, a vulnerabilidade é o contrário de resiliência. Então você tem um ambiente que às vezes ele é bastante resiliente, mesmo você retirando árvores, mesmo você colocando algum tipo de poluição, o ambiente ele consegue se preservar ou se recuperar também sem muito problema. Já outras situações, né, ela precisa ser preservada, né? Tem que ser especificamente protegida porque ela está numa situação de muito risco. Então você tem, por exemplo, riachos, você tem, por exemplo, os manguezais, que se eles forem afetados, eles se perdem e não voltam mais, ok? Então são dois aspectos que você verifica nessa triagem, né? O tipo de poluição que é lançado no ambiente e também a vulnerabilidade daquele ambiente que está sendo afetado. E aí nós vamos ter alguns critérios para fazer essa triagem numa avaliação de impacto, verificando aí esse nível de poluição, tá? Então, algumas atividades elas têm algum tipo de restrição legal, né? Então você já tem aí uma situação que vai obrigar ela a ser verificada. Mas as atividades sem restrições legais, né, você vai verificar se é uma lista negativa, ou seja, não tem nenhum tipo de poluição, né, tá tudo ok. Negativa nesse sentido, não tem poluição efetiva, né? Os impactos potenciais são insignificantes e os impactos são facilmente mitigáveis, reduzidos, né? Pode ser resolvidos de maneira tranquila, tá? Então parte para o licenciamento convencional. Já outras, né? Você tem uma situação onde a capacidade de geração de poluição é meio desconhecida, né? Você não sabe bem como mitigar esses impactos, os impactos potenciais são desconhecidos, então você precisa fazer uma avaliação inicial que pode gerar um licenciamento convencional ou necessitar dessa estudo, né, de impacto ambiental. Agora você já tem algumas indústrias, alguns processos que você já sabe que vai gerar uma série de elementos poluentes, né? Então é uma lista positiva, uma lista que possui esse tipo de elemento poluidor, né? Os impactos potenciais são significativos, o ambiente onde ela se encontra é sensível ou tem alguma importância, né, que se deseja preservar, né? E também a preocupação do público, as pessoas estão preocupadas com o impacto daquela obra. Então aí você vai realmente necessitar desse estudo de impacto ambiental. Então, por exemplo, né, você está pensando aí em um tipo de obra que vai lançar dejetos humanos em rios, lagos e mares. Tá? Então, o que vai acontecer? Quais são os impactos dessa poluição nos rios? Tá? Então, primeiro que vai promover o aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático,
né, isso vai levar à ocorrência da eutrofização. Então vamos imaginar uma situação onde você tem um campo, né, sem nenhum tipo de ação humana, você tem ali uma água limpa, né, com a presença de plânctons, né, de invertebrados, de peixes, né, então você tem ali uma grande diversidade de animais. Quando você já chega numa área rural, que é um pouco povoada, já tem algumas pessoas ali atuando naquele ambiente, você vai ter um lançamento de alguns poluentes domésticos, tá? Mas nada muito preocupante, tá? Então você vai ter ainda a presença de protozoários e cianobactérias, você vai ter larvas de mosquito naquele ambiente, você já vai ter alguns peixes que são tolerantes a uma certa poluição, então isso ainda você consegue manter, tá bom? Agora, quando você está numa situação onde existe um lançamento de poluentes domésticos e industriais, aí você já vai ter ali a eliminação, né, dos peixes, você vai ter apenas alguns vermes vivendo naquele tipo de água que é muito poluída e cianobactérias, né? Então você tem aí uma perda dessa diversidade biológica, né, dentro dos rios que são contaminados. Então, existe também um outro processo, que é o processo de eutrofização, né? Então, essa poluição do rio, né, dos lagos, dos mares, vai levar a um aumento dos níveis de nitrogênio, potássio e fósforo na água, vindo aí dos dejetos que são lançados, né? Vai haver um crescimento populacional de algas, que produzem oxigênio na fotossíntese, uma proliferação de bactérias aeróbicas, né? Uma redução da concentração de oxigênio da água, que vai levar a uma morte de vários animais aquáticos, os peixes principalmente, porque eles não vão ter oxigênio dissolvido na água, e a proliferação de bactérias anaeróbicas, que vai gerar a produção de gases mal cheirosos. Então é um ciclo, né, de destruição, né, daquele ambiente, tá? Por conta desse lançamento de dejetos não tratados nos rios, nos lagos e também no mar. Uma outra situação que acontece quando a gente fala de poluição da água é a bioacumulação. Então, toda a produção industrial que lança mercúrio, lança metais pesados, né, também os agrotóxicos que por algum motivo, alguma razão, acabam chegando, né, nos rios, no mar, eles vão contaminar a água, vão ser assimilados por bactérias, por fitoplâncton, que são autótrofos, né? Então eles vão funcionar na base da fotossíntese, né? E vão servir de alimento para o zooplâncton, né? Que também vai estar adquirindo esse tipo de elemento, ou metal pesado, como mercúrio, ou algum tipo de agrotóxico vai ser assimilado, né, por aquele zooplâncton, que serve de alimento para os peixes pequenos, que por sua vez vão servir de alimento para os peixes grandes e em seguida vão chegar para as pessoas. Então as pessoas vão estar consumindo uma quantidade concentrada, né, desse tipo de metal pesado ou de componente de agrotóxicos, né? Então ele acaba tendo aí problemas de saúde e não se sabe por quê, né? Problemas neurológicos, diversos tipos de doenças, né, câncer e etc., por conta de estar consumindo, né, um peixe ou algum animal que está, na verdade, poluído, né, ele tá contaminado, né, por conta desse processo aí de bioacumulação, né, desses metais pesados e agrotóxicos que acabam, então, interferindo, né, em toda essa cadeia alimentar e, finalmente, prejudicando a saúde do ser humano. Tá ok? Então você está aqui no Brasil, né, saudável, de repente você come um peixe que veio lá do Japão e vai estar consumindo aí metal pesado da indústria japonesa. Você nem imagina isso, tá ok? Muito bem. Então é preciso muito cuidado com esse sistema de tratamento de esgoto, né, para que se evite que esse tipo de situação aconteça. Então você tem um tratamento preliminar com a remoção dos sólidos, um tratamento biológico para a remoção da matéria orgânica, um tratamento físico-químico para a remoção de nutrientes como nitrogênio e fósforo, a desinfecção, que é a remoção dos organismos patogênicos, tá ok? Tudo isso para fazer com que a água ela volte para o ambiente limpa, tá bom? Então é um tratamento preliminar, a remoção da matéria orgânica, né, as substâncias à base de carbono,
remoção de nutrientes e a desinfecção. Então, nós podemos verificar o grau de tratabilidade daquele material, né, daqueles dejetos que estão sendo lançados. Então, para verificar esse grau de tratabilidade, nós vamos verificar a capacidade de assimilação do corpo receptor. Se é um riacho pequeno, se é um rio maior, né, qual é a capacidade de assimilação desse corpo receptor. E também qual que é a vazão do esgoto doméstico, né, se é uma cidade pequena, uma cidade grande, né, se tem indústrias naquela região. E a partir daí, então, é feito o padrão de qualidade do corpo receptor. Qual que é o nível de poluição que é aceitável para aquele rio, né, que não vai trazer impactos significativos para a saúde da população que vive ali em volta daquele rio, tá bom? Então, vamos ver um estudo de caso, tá? Que acontece lá na cidade de Campos do Jordão, onde tem, né, um rio que é o rio Sapucaí-Iguaçu. Tá? Então, qual que é a importância desse rio? Né? Por que é importante cuidar bem desse esgoto? Tá? Primeiro porque ele corta o horto florestal da cidade, né, de Campos do Jordão. Então é uma área de alto interesse ambiental, social e econômico, porque Campos do Jordão vive das atividades turísticas. Tá? Então, esse rio também tem um potencial para o contato primário, porque as pessoas estão próximas, né, desse rio, pescam, fazem piquenique ali no entorno. Portanto, o sistema de tratamento de esgoto sanitário deve fornecer um efluente final de altíssima qualidade, uma água bem limpa. Né? Então, o parâmetro de emissão dessa água tem que estar igual, né, ou melhor, né, do que o padrão de qualidade que é colocado. Tá ok? Então, essa água que é tratada, ela tem que ter menos poluentes, né, do que aquele padrão de qualidade. Se ela tiver mais poluição, ela vai trazer problemas, prejuízos para as pessoas e até mesmo a questão aí econômica, né, da cidade. Então, é feito um tratamento biológico, né, desse esgoto. Né? Então, é um processo de lodo ativado com aeração prolongada, seguido de ultrafiltração. Então, existe toda uma engenharia ambiental cuidando para que esse esgoto sanitário ele passe por tanques de aeração, um processo de ultrafiltração, né? Uma recirculação desse lodo até que ele esteja pronto para ir para o corpo receptor, uma água limpa, né, que volta para o rio, e o lodo, né, aquilo que vai ser descartado, é enviado então para um outro local, né, não volta para o ambiente. Então tem alguns pontos relevantes nesse processo. Primeiro que existem unidades confinadas com tratamento de odor para não prejudicar também, né, aquele mau cheiro, prejudicar as pessoas ao redor. O transporte de lodo é feito todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, entre as 7 da manhã e as 7 da noite. Então o processo ele é contínuo, o lodo que é concentrado, ele é levado para um local de descarte adequado, né? E os produtos químicos são armazenados em baias de contenção também para que não tenha retorno para o meio ambiente. Então tem aqui um esquema, depois vocês podem ver com mais calma, mas só para mostrar para vocês que existe todo um processo, né, complexo, né, onde esse esgoto bruto ele entra, passa por caixas de distribuição, né, por peneiras e caixas de areia, vai passar por caixas onde vão ser removidos os óleos e as graxas, né? Existem reatórios anexos para poder fazer uma série de reações para poder fazer essa limpeza, tá? Tanques de aeração, essa água então ela vai ser circulada por todo esse sistema, né? Até que você tenha aí um sistema de reuso da água e a água limpa volta para o rio Sapucaí-Iguaçu e aquele lodo que foi concentrado, ele é levado para um aterro em Tremembé. Tá bom? Então esse é o local onde ele vai ser descartado de uma maneira que não vai prejudicar o meio ambiente. Então, mas não é só o tratamento de esgoto. Né? Então, quando você pensa na gestão ambiental, existe uma série de programas associados a isso. Então temos um programa de comunicação e participação social, um programa de controle ambiental das obras, né? Então o controle da erosão e estabilidade das encostas,
o assoreamento e qualidade das águas do rio Sapucaí-Iguaçu, a disposição do solo excedente, a emissão de poeira, a supressão da vegetação para fazer essas obras, a poluição, né, tem que ser mensurada continuamente, o tráfego e prevenção de acidentes, né, naquele ambiente, também um programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, né, então você tem que verificar tudo isso, tá bom? Além disso, tem um programa de compensação ambiental, um programa de restauração e enriquecimento da APP do Sapucaí-Iguaçu, um programa de monitoramento e salvaguarda da fauna ali no entorno e também um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e do lodo que é gerado nesse processo de filtragem aí do esgoto domiciliar na cidade de Campos do Jordão. Muito bom, pessoal. Nós estamos iniciando então a segunda unidade, então nós temos agora o nosso segundo fórum, tá bom? Então, converse com seus colegas e pesquise alguns exemplos de sistemas de tratamento da poluição. Então pode ser poluição dos rios, poluição atmosférica, qualquer tipo de poluição você pode verificar. Vamos tentar fazer um tipo de estudo de caso, tá? E apresentar as principais características desse sistema aqui. Você pode fazer isso em grupo, tá bom? Mas cada um traz uma contribuição, tá? Para esse debate, para esse fórum, ok? Você pode pensar num tipo de filtro para uma fábrica industrial, algum tipo de tratamento, por exemplo, dos efluentes de um laticínio, né, que vai ter que tratar ali aquele soro do leite que sobra, tá? Você pode pensar numa fábrica de baterias, que vai ter que lidar com esses rejeitos aí, a própria reciclagem das baterias. Então, existem vários exemplos que eu gostaria que vocês pesquisassem, conversassem com seus colegas e trouxessem para o fórum esse tipo de debate, tá bom? Os exemplos que vocês encontraram, a sua própria experiência com esse tipo de sistema de tratamento da poluição, né? E o importante é que você comente e complemente as respostas dos seus colegas para que a gente possa ter aí um ambiente interativo na nossa disciplina, tá bom? O prazo é até o dia 11 de abril para você poder participar desse fórum. Também nós temos um exercício, tá, para vocês fazerem até o dia 21 de março. É só você entrar e responder essas duas questões. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o meio ambiente e a gestão ambiental. Vocês já devem ter feito esse exercício número 5. Participem do nosso segundo fórum. Quem ainda não colocou a foto no perfil do aluno, aproveite para completar o seu perfil, né, do aluno, para a gente poder conhecer melhor os nossos alunos, tá bom? E por hoje é só. Até a próxima!